Amém. Todo mundo encontrou? Que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Somente diga: Senhor meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Pode sentar glorificando a Deus. Glórias a Deus. Igreja do Senhor, essa mensagem o Senhor me deu pela manhã, ao vir aqui orar no ciclo de oração juntamente com as irmãs. Eu aqui em cima desse altar orando, e o Senhor me deu esse texto. No que eu abri, falando a respeito dessa mensagem, logo aqui me chamou a atenção em algo. E o Senhor colocou em meu coração um tema. O tema é uma pergunta: orar é um mandamento ou uma opção? Orar é um mandamento ou uma opção? Mandamento, uma ordem a ser cumprida. Opção é escolha. Observa algo aqui. A Bíblia fala sobre o livre-arbítrio, o direito de escolha, o direito de ir e vir. Mas o livre-arbítrio, o Senhor me fez entender que não funciona para os cristãos. O livre-arbítrio funciona para os ímpios. Eles escolhem o que quer fazer, eles escolhem e vai fazer o que der na sua telha. Agora o crente não tem um livre-arbítrio, porque Jesus Cristo disse desta forma: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus está dizendo: quer vir após mim? Se tu vir, tu tem que negar a si mesmo, tu tem que pegar a tua cruz e me seguir cada dia. Quem quer seguir Jesus não tem opção, livre-arbítrio, escolha, não. Ele tem que colocar no coração dele, dizer: o meu alvo é o céu. Então o cristão não tem o direito de escolher. Quem é servo do Senhor não escolhe e não faz o que bem quiser na teia, porque ele diz: quer vir após mim? Tem que negar a si mesmo. Veio, tu não faz mais a tua vontade. Tu veio, agora tu tem que carregar a tua cruz para chegar no destino final, que é a glória. Então, nada disto do crente dizer que tem um livre-arbítrio. Não, o crente não tem um livre-arbítrio. Se nós somos servo, nós temos que servir. Você já viu servo querer fazer o que quer? Já viu escravo querer fazer o que quer? Pois é desse jeito. Quando a gente confessa Jesus, nós não fazemos mais a nossa própria vontade, nós temos que fazer a vontade dele. E nesse texto aqui que me chama a atenção, quem tiver com a Bíblia aberta aí pode observar. Disse dessa forma, no versículo 1: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus, estando ele a orar em um certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha, um dos seus discípulos vai dizer: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Esse João aqui não é o discípulo amado. Esse João aqui é o João Batista, que ensinava os seus discípulos. E esse discípulo do Senhor está dizendo: Senhor, nos ensina a nós orar, como João ensina os discípulos dele. Esse discípulo está preocupado em algo: aprender do Senhor a doutrina da oração. Ele está aqui preocupado. Quem sabe aqui está dizendo: eu não sei orar, mas eu vou perguntar para quem sabe, para ele me ensinar. Ele vai até Jesus. Olha que Jesus estava orando. Quando Jesus termina de orar, ele se aproxima dele: Senhor, ensina-nos a orar, como aquele discípulo ensina o seu, como aquele mestre ensina o seu. Esse homem está preocupado.
em aprender a orar. E Jesus disse, Jesus vai ensinar, quando orares diz. Quem foi que disse que a gente não ensina a orar? Jesus aqui está ensinando a um discípulo que tinha curiosidade. Quem tem curiosidade pergunta, quem tem curiosidade tem interesse, quem tem curiosidade aprende. Ensina nós a orar. E Jesus vai dizer no versículo 2: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Ele está ensinando algo aqui. Primeiro tu santifica, primeiro tu glorifica, depois vem a nós o teu reino. Não é o nosso reino ir até ele, é ele, o reino dele que tem que vir até nós. Então aqui o Senhor aqui está ensinando a forma certa de orar. Você sabia que tem gente que não sabe orar? A oração é um diálogo com Deus. A oração é conversar com Deus. A oração não é pregar. Eu não sou contra, eu já fiz, eu faço de vez em quando, mas não é o certo. A gente começar a orar e começar a pregar. Pregar não é para a oração, é um diálogo com Deus. Se eu começar a pregar, para que eu vou pregar para Deus? Eu tenho que pregar para quem não conhece a Deus. Então a oração não é no dizer: Senhor, como está escrita a tua palavra, João 8,32, conhecereis a verdade. A oração é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A oração abre culto. Presta atenção. Pai, em nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, que o Senhor traga os seus filhos com segurança para a tua casa. A oração tem que ter um objetivo. Traga os teus filhos para a tua casa. Traz o traficante, traz o maconheiro, traz o feiticeiro, traz todo aquele que necessita ouvir a sua palavra. A oração não é o profetizar no momento que eu oro. A oração é eu interceder a Deus para a providência do céu, a entrar na vida de alguém, a trazer alguém. Eu faço isso, eu confesso de vez em quando, mas devagarzinho a gente vai se policiando. A oração é um diálogo com Deus, não é o pregar a Deus. Então vamos lá. Então esse homem aqui está preocupado em aprender a orar. Então quer dizer que a oração não é fácil. A gente tem que aprender a orar do jeito certo, para a gente receber. Certo que Deus, antes de nós pedir, Ele já sabe o que a gente necessita, sim ou não? Mas Ele quer ver nós dialogar. A oração é um diálogo com Deus, é conversar com Deus, é falar para Ele, apresentar para Ele a minha e a sua necessidade, e pedir para Ele entrar com a providência na nossa casa, na nossa família. Então observe, eu peguei esse texto aqui, que Jesus está ensinando o discípulo a orar, e no versículo de número 4 deixa bem claro: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aquele que pecou contra nós. Tem gente que quer perdão, mas não libera o perdão. Jesus está ensinando: tu quer pedir perdão, primeiro perdoa. Tu quer pedir a paz, primeiro esteja a paz. Então Jesus está ensinando aqui através da sua palavra: eu quero ser perdoado, mas eu também devo perdoar, porque se eu não perdoar e pedir perdão, Jesus não perdoa, porque o que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado na terra será desligado do céu. Se eu não libero o perdão aqui na terra, eu não sou digno de receber o perdão de Deus que está lá no céu. Vamos lá. E hoje, nessa oração, observo que nas igrejas há uma escassez de oração. E escassez de oração, não só nessa, como em muitas igrejas do século 21, estão em escassez de oração. Há pessoas que professam servir a Deus, que passa a semana inteira sem conversar com Deus. Este tipo de comportamento não é aprovado pelas sagradas escrituras. Então observa aqui que a frieza espiritual dentro das igrejas acerca de oração está grande. Você pode observar e analisar todos os dias quando tem culto. Você observa, vem cedo para você ver quem é que começa às 7 horas dobrando o joelho, orando meia hora antes. Alguns aparecem 5, outros 10, outros 15, ou até mesmo depois das outras, não sei, acontece algum imprevisto, mas todos os dias já é errado, todos os dias, a não ser que tenha escala, a não ser que tem lá escrito: olha, obreiro tal, obreira tal, vem abrir o culto, aí vem cedo. Por que nos outros dias sentar na escala, sentar convocado,
pecado, não vem para a gente orar sabendo que a oração é um diálogo com Deus. Nós estamos chegando cedo aqui, não é para agradar o pastor, não é para agradar a líder do ciclo de oração, não é para agradar a líder de jovem. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós temos que tirar isso da nossa mente, se preocupar em que o povo vai falar, que a gente vai falar para agradar ao povo. Não, a gente não tem que agradar o homem, a gente tem que agradar a Deus. E como eu agrado a Deus? Fazendo a sua vontade. Em várias igrejas está a escassez de oração. É fácil conhecer quem gosta de orar, é fácil conhecer quem gosta de conversar com Deus. Por quê, pastor? As próprias atitudes revelam quem é a pessoa. Então vamos lá. E eu orando aqui, eu falei: sim, pai, está uma escassez de oração. E o Senhor me deu vários temas aqui, aonde Jesus Cristo ensina e manda orar. Nós vamos aprender aqui. Observe, eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18. Preste atenção como é que é um mandamento, uma ordem do Senhor, não é opção minha. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo de número 1. Apenas o versículo de número 1. Preste atenção aqui. Isso aqui é uma parábola que Jesus está trazendo. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Isso aqui é Jesus dizendo: olha, ele vai contar uma outra parábola sobre o dever. O que é dever? Uma obrigação. O que é dever? Eu peguei algo e eu tenho que realizar ele. Então aqui Jesus está dizendo a um povo que profere a palavra de Deus, que tem aquela preguiça de orar. Presta atenção aqui. E contou também uma outra palavra, o dever sobre a oração e nunca desfalecer. O que é desfalecer? Esmurecer, perder a vontade de orar. Começa 100%, cai para 90%, cai para 50%, cai para 30%, cai para 10%, cai para 5%, a chega ao ponto de desfalecer e perder a força sem orar. Um certo escritor disse que a gente tem que gostar para orar. Tem pessoa que diz: a gente tem que gostar para orar. Não, a gente tem que orar para gostar. Nós temos que orar para depois pegar o gosto de orar. Não é o gostar de orar, eu tenho que orar para mim gostar. Observa que aqui está dizendo, o Senhor está dizendo contra essa parábola sobre o dever, o compromisso, o mandamento de orar, e é sem cessar, sem desfalecer. E também observe em Atos dos Apóstolos. Jesus aqui então, aqui em Lucas capítulo 18, Jesus está nos ensinando a viver em oração. Em Atos dos Apóstolos nós lemos que os cristãos, os primeiros cristãos, perseveravam nas orações. Atos 2:42. Vamos lá em Atos 2. O próprio escritor Lucas escreve esta carta de Atos. Atos capítulo 2. Versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Preste atenção aqui o mistério. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Perseveravam, lutavam em quê? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Perseveravam na comunhão, no partir do pão. E perseveravam nas orações. O que perseverava? A igreja primitiva, ela não tinha meu pé está doendo, não. Ela tinha certeza que tinha que lutar e vencer na oração, que tudo era através da oração. Palavra, comunhão, partir do pão e oração. A igreja primitiva sabia que o poder da oração ia além da imaginação, porque o próprio Jesus disse: tudo quanto pediste na oração crendo, recebereis. Então observa que desde a igreja primitiva, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, ido para a glória. E o que os apóstolos ensinava o que Jesus ensinou a eles: a oração. E se você também prestar atenção em Atos capítulo 4, versículo 31, diz assim: e tendo eles orado, observa aqui, que esse povo orou. No momento que eles oravam, o lugar onde estavam reunidos eles ficaram cheios do Espírito Santo.
Todos foram cheios pelo Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Veja que antes dele pregar, eles tinham cheio do Espírito. Antes dele ficar cheio do Espírito, eles oraram. Observa aqui, porque primeiro eles oram, depois fica cheio, depois anuncia a palavra de Deus. Hoje está diferente. Muitos querem louvar, não ora antes para Deus dar unção no louvor. Muitos querem pregar, não ora antes para Deus dar ousadia na palavra. Pensa que é de qualquer jeito. A preparação do louvor, a preparação do sermão vem através da oração. E para ser cheio do Espírito eu tenho que orar. Como a pessoa quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, não tira um tempo para orar, não tira um tempo para consagrar. Eu quero falar em língua, mas não ora. Eu quero pregar com unção, mas não ora. Eu quero ser usado na revelação, mas não ora. Eu quero a revelação da palavra, mas não ora. Tudo vem através da oração. Como eu quero ser cheio do Espírito se eu não oro? Como que eu quero cantar com unção se eu odeio dialogar com Deus em oração? Como eu quero perder a timidez, perder o medo, perder a vergonha, se eu não converso com Deus dizendo: Pai, entra com providência no meu ministério, tira o nervosismo, tira a oração, tira o nervosismo, porque eu quero pregar a tua palavra. Tudo quanto pedires ao Senhor crendo, recebereis. Não pede para ser cheio do Espírito em oração. Como é que vai ser cheio? A Bíblia manda nós buscar pelo batismo do Espírito Santo. Será que eu vou ser batizado assistindo novela? Será que eu vou ser batizado e mexendo em redes sociais? Será que eu vou ser cheio do Espírito Santo, gastando a maioria do meu tempo com coisas fúteis, banais? O tempo que era para mim estar de joelho conversando com Deus, eu não estou. É mais fácil eu conversar com meu professor, com meu melhor amigo, amigo de trabalho. Eu prefiro muitas das vezes conversar com meu vizinho, falar da vida alheia, do que conversar com Deus, dizer: Pai, eu preciso de ter intimidade contigo. Eu tenho tempo para tudo, para conversar com todo mundo, responder todas as mensagens no WhatsApp, no direct, mas eu não tenho tempo para me dialogar e conversar com Deus. Eu vou ser cheio de quê? De vento, balão inflável. Como é que eu quero pregar com unção, com autoridade, se eu não largo as redes sociais? O período de eu estar orando dizendo: Pai, revela a palavra lema. Pai, eu não quero fazer sermão, uma mensagem de impacto. Que o teu Santo Espírito fala com a igreja, porque é o teu Espírito que sabe o que a igreja precisa, e não o que eu tenho para preparar, para apresentar para ela. Tem muito animador de plateia e pouco profeta. Tem muitos que pregam culto coach e pouco profeta. Tem muitos que passam a mão na cabeça e pouco profeta. Tem muitos que pregam heresia, mas pouco profeta. Jesus está dizendo: é momento de orar e dizer: Pai, manda ceifeiros para a tua seara. Tem muitos pregando doutrina de demônio e pouco profeta. Profeta não fala para agradar o povo, o profeta fala para agradar a Deus. Deus levanta Natan para chegar até Davi. O profeta devia temer e olhar para o rei e dizer: não, eu vou trazer uma mensagem mansa, porque eu vou pegar benefício. O profeta Natan leva a correção de Deus, dizendo: a espada de Deus não apartará da sua família. Então vamos correr. O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, observa aí, 1 Tessalonicenses, o próprio apóstolo Paulo, o próprio que diz: o que eu aprendi, eu não aprendi de homens, eu aprendi do próprio Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não aprendi de bacharelado, de teólogo, eu aprendi foi do próprio Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, ele vai pregar dizendo: orar sem cessar, orar sem cessar.
cessar. Ele está dizendo: nós temos que orar sem parar. É no trabalho orando, é no pé da pia orando, é no pé do fogão orando. Aonde eu estou dizendo: Pai, manifesta a sua glória, Pai. Fala comigo, Pai. Entra com a providência. Orar sem cessar é não deixar o diabo ocupar a minha mente com coisas que não procedem do céu. Ora, o que é de várias passagens da Bíblia Sagrada, versículos, eu posso citar pelo menos 20 versículos que Jesus orou. Jesus orou em seu batismo, Lucas 3:21. Jesus orou num lugar solitário, Marcos 1:35. Jesus orou no deserto, Lucas 5:16. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos, Lucas 6:12. Jesus orou antes do convite: vinde a mim, todos que estás cansados e sobrecarregados, Mateus 11:25-27. Jesus orou na alimentação de 5.000 homens, João 6:11. Jesus orou depois da alimentação dos 5.000 homens, Mateus 14:23. Jesus orou ensinando a oração dominical, onde nós lemos aqui. Jesus orou em Cesareia de Filipe. Jesus orou na sua transfiguração. Jesus orou pelos pequeninos. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Jesus orou no templo. Jesus orou na ceia. Jesus orou para o Pedro. Jesus orou para o discípulo. Jesus orou no Getsemane. Jesus orou na cruz. Jesus orou no caminho de Emaús. Jesus orou chamando: Abba, Pai, Deus meu. Olha quantas passagens que Jesus orou. Nós vamos entender um negócio aqui. E por tudo isso daqui, além de Jesus orar na sua transfiguração, orar pelo seu discípulo, orou por Pedro, ele por várias vezes ensina a orar. E olha que Jesus Cristo, ele insistia a orar. Ele não insistia para a pessoa seguir ele, mas se resolveu seguir, era obrigado a carregar a cruz. Muitas das vezes a cruz é a falta de disposição de orar. Observa aqui. Jesus, nós vamos entender. Jesus, ele não obriga ninguém a ser crente, servir ele, mas se quer ser servo, tem que fazer o serviço do seu Senhor. E ele insiste. Eu creio que tem uns 30 anos atrás, uns 25 a 30 dias atrás, eu escorrendo em uma das minhas plataformas que eu uso para evangelizar, para mandar mensagem, um tal de Kawaii, aliás, Instagram. E ali eu assisti um vídeo onde um certo pregador, pastor, não sei o que ele era, dizendo que não entendia porque os pastores insistiam para que o povo orar, para o povo evangelizar e para o povo se congregar. Eu não sei por que insistia. E eu olhando ele dizendo assim: olha, a obra não para. Para quem se insistir? Se ele não quer, Deus vai levantar outro para orar, para evangelizar. Eu disse assim: esse daqui não está ensinando o que é da Bíblia. Jesus escolheu Pedro, sim ou não? Para ser o primeiro pastor. Depois ele foi frustrado. Ele voltou a pescar. Quem foi atrás dele? Insistir de novo: Jesus. Por que Jesus não escolheu outro? Para que ele vai insistir com Pedro? Eu falei: esse pregador aí não está imitando Jesus. Quer dizer, se um irmão cai, eu não posso correr atrás dele para insistir para ele voltar para a igreja? Talvez foi a falta de oração que fez ele desviar. A falta de obediência, eu não vou correr, não vou insistir, eu vou desistir. Ah não, Deus arrancou, vai levantar outro. Negativo. Jesus nos ensinou a insistir. Insistir em orar. Orai sem desfalecer. Pediste, pediste, não recebeste, perdiste mal. Olha Daniel, ele insistiu na oração. Desde o primeiro dia, Deus escutou a oração dele, mas ele não parou, ele começou insistindo. Jesus insistiu na sua crucificação. Ele poderia muito bem dizer: eu não vou para a cruz, eu vou desistir. Mas ele fez o quê? Insistiu por mim e por você, para nos dar o direito de ser chamado filho de Deus.
E o interessante é que quando eu vi esse comentário, esse pregador, esse pastor lá, não sei o que era, falando isso, depois eu passei, eu não achei. Eu ia colocar um comentário para ele. Eu ia colocar um comentário. Ia perguntar se foi da primeira vez que ele recebeu o convite que ele aceitou Jesus, se não teve uma outra insistência. Mas eu vou achar ele pegando o ponto cego. Quem já viu um rapaz careca pegando o ponto cego? Ele gosta de pegar umas heresias, ó. De vez em quando ele solta uma, mas tem hora que dá umas investidas pesadas. E eu observando isso, esse camarada falou que não, pastor, não pode, não precisa insistir. Ovelha orar. Para que insistir? Evangelizar. Nós vamos pegar algumas coisas aqui. Olha Jesus insistindo com Pedro. Vai lá em João, Evangelho, João 21. João 21, 15. Vamos lá em João. Nós pegar a visão aqui certinho aqui. João, capítulo 21, versículo 15. Quais em Atos dos Apóstolos? João, capítulo 21, versículo 15 até o 17. Versículo 15 diz assim, ó: e depois de terem juntado, disse Simão, depois de ter jantado, disse-lhe Simão, filho de Jonas, que é Simão Pedro: Jonas, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. 16. Tornou a insistir, dizendo a segunda vez: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A Jesus mais uma vez: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus insiste a dizer: Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu, porque ter dito a terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu amo. E Jesus disse a terceira vez: apacenta as minhas ovelhas. Aí aqui Jesus prova que ele não desiste. Ele disse: 18. Na verdade te digo, ele está dizendo para Pedro: na verdade te digo, quando eras moço, te cingiste a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras ir. Observa aqui, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, quando tu era mais novo, eu não encontrei com você, eu não te chamei, você tu te cingia e escolhi o lugar para onde tu queria ir, mas agora tu é velho, você não vai se cingir, alguém vai te cingir, e você não vai ir para onde você quer, você vai ir para onde te levar. Observa aqui que pela terceira vez Jesus insiste a falar: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta algumas ovelhas. Alguns teólogos dizem que Jesus perguntou 3 vezes, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus está dizendo: eu quero que você encaixa. Você pode tentar fugir para onde você for, eu sempre vou atrás de você, confirmando a tua chamada. Você pode tentar parar, desistir quantas vezes quiser, eu sempre vou atrás de você e vou fazer você lembrar da promessa que eu fiz para você lá atrás. Vamos lá, escute isso. Antes de acontecer isto, de Jesus dizer: apacenta minhas ovelhas, apacenta as cordeiras, antes de acontecer isto, Jesus vinha alertando Pedro: não acontece nada sem antes Deus revelar aos seus servos e a seus profetas. Não acontece nada sem antes Deus revelar.
Tem pessoas que pensam, não, dizem, o irmão já caiu ali. Negativo, o irmão só apresentou. Ele já caiu, já foi tempo no espiritual. Aqui ele só vai apresentar a sua queda. Antes da pessoa demonstrar o fracasso aqui, ela já caiu no espiritual, já tem muito tempo. Já tem muito tempo que Jesus vem falando, vem alertando, vem abrindo os olhos, e a pessoa passa despercebido. Observe e vamos analisar o primeiro tópico aqui do alerta de Jesus. Abre em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 em diante. Presta atenção como é que Jesus vinha alertando aqui Simão Pedro. E sempre Jesus incentivava Pedro aqui. Olha o que Jesus alertou Pedro. Antes de Jesus insistir com ele, ele tendo voltado a pescar. Pedro é avisado. Lucas 22, 30 diz: e disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo. E eu roguei, aqui Jesus vai orar por Pedro. E eu roguei por ti, para que sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teu irmão, a teus irmãos. Versículo 33. Quando Jesus disse isso, ele vai dizer, ó: e ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus vai dizer para ele, mas Jesus disse: te digo, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que você me negue por 3 vezes. Jesus, ele desperta Pedro aqui. Olha, Satanás está se irando. Satanás quer te derrubar, mas eu intercedi ao Pai. Mas vigia, ele vai dizer: negativo, eu estou pronto. O erro de muitos pensar que está pronto. O erro de muitos dizer: eu estou preparado. Jesus vai estar dizendo: Pedro, tu está dizendo que tu está preparado, tu está pronto, tu vai até a morte. Mas eu te digo que não canto, antes do canto do galo, tu vai me negar 3 vezes. Jesus aqui já alerta ele. Segundo tópico, outra vez Jesus alerta Pedro. Vamos lá em Marcos 14. Jesus vai alertar Pedro, Marcos 14. Vai lá, Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, o versículo 37 e 38. Marcos 14, versículo 37 e 38. Observa que outra vez Jesus alerta Pedro. Marcos 14, 37 e 38. Observa aqui. Diz dessa forma: e chegando achou os dormindo. Observa que aqui Jesus Cristo foi para o Getsemane. Jesus Cristo, depois que ele avisa Pedro, Jesus vai para o Getsemane orar e convida os seus discípulos até um determinado lugar. Aí ele vai dizer: Pedro, Tiago e João, vem comigo. Os outros ficaram lá. Pedro, Tiago e João sobe mais adiante, aonde estava Jesus. E Jesus, ele vai, se inclina sobre o seu rosto, começa a orar. A oração, os irmãos sabem que eu preguei esses 2 dias: se queres, passa de mim esse cálice. E Jesus orando. No que Jesus volta aqui, ó, Jesus volta e achando os dormindo. Achou quem dormindo? Pedro, Tiago e João. Ali Jesus, os primeiros que vê, Pedro, Tiago e João dormindo. No que ele vê dormindo, ele direciona a palavra para quem? E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora sequer comigo? Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não pode vigiar e orar comigo? Observa que a palavra está sendo direcionada para Pedro e não para Tiago e nem para João, porque lá atrás Jesus já tinha alertado Pedro: Satanás quer te arrebentar, Satanás pediu para te peneirar. Se não fosse eu interceder por ti, a tua cabeça tinha rolado. Mas quando tu te converter, dá testemunho para os seus irmãos. Aí que ele diz: Senhor, eu estou pronto, preparado. Aí bem aqui, Jesus está mostrando para ele a decadência. Pedro, você não conseguiu sequer orar, vigiar 1 hora. E o versículo 38, ele vai alertar de novo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observa que ele chega até Pedro e diz: vigiar e orar, vírgula. Aqui ele está alertando: vigia e ora.
Vigiai e orai. Ele não disse, se possível vigia e se possível ora. Ele está dizendo, vigiai e orai. Ele está dizendo, você tem que vigiar e você tem que orar. Olha a preocupação de Jesus, vigia e ora. Por quê? Para não entreis em tentação. Aqui, quem não ora e quem não vigia, entra em tentação. Todos os dias o pecado bate na nossa porta. Todos os dias a prostituição bate na nossa porta. Todos os dias o desejo da carne bate nas nossas portas. Se nós não orar e não vigiar, já era. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo os desejos da carne, mas que anda no desejo do Espírito. Nenhuma condenação contra mim, se eu andar segundo o Espírito. Se eu não orar e não vigiar, vai acontecer o quê? Aumentar a tentação, o desejo da carne. Jesus está preocupado, Pedro, ora e vigia, viu? Para não entrar na tentação, porque o Espírito está pronto. Você disse, se possível você morre, vai preso, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sem oração, a carne prevalece. E você vai entender porque Pedro não orou e não vigiou. Lá na frente ele foi tentado, e nós vamos chegar lá. Foi tentado como, pastor? Puxou a espada. Vamos lá, nós vamos chegar lá. Por isso que Jesus está dizendo para Pedro, eu já te alertei uma vez, Satanás se irandou contra ti. Agora aqui, você tem que orar e vigiar. Jesus está mandando Pedro orar e vigiar. Por quê? Porque Jesus está preocupado com o seu discípulo. Muitas das vezes você acha o seu pastor enjoado quando ele manda você orar, vir para a consagração, ir para o ciclo de oração. Ô pastor chato, eu estou preocupado é para tu não desviar. Quantos não oram mais como orava antes? Depois da pandemia aí, um bocado, parece que murchou. Eu lutei contra essa crise e estou aqui de pé. Hoje eu digo, eu não posso dizer que estou com 99, 100% de quando eu comecei, mas eu estou com 89. Se eu perguntar a mesma pergunta hoje aqui, ó, que Jesus disse, Pedro, tu dorme? Não pudesse vigiar sequer uma hora. Eu não vou nem dizer nem uma hora. Quem orou meia hora hoje? Não vou nem dizer uma hora, meia hora. Você está vendo? Aí eu orei, não adianta dizer que orou. Jesus sabe, a Bíblia diz que os mentirosos não eram do céu. Tem muitos hoje que levantou, nem dobrou o joelho e dizer, pai, obrigado pelo dia que inicia. Nem isso não falou. Primeira coisa que pegou, celular. Tenho certeza. Às vezes o pastor é chato quando diz, rapaz, cobrar para orar. Pastor Maciel cobra para consagrar, para orar. Ô pastor chato, não precisa insistir. Jesus insistiu com Pedro. Ele não quis, ele caiu. Fracassou na fé. Vamos correr. Terceiro tópico. Por não vigiar e orar, Pedro nega Jesus. Você pegou a visão? Vamos lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Aliás, Mateus 26. Estou querendo pular um tópico aqui. Mateus 26. Mateus 26, versículo 69. 26, 69. A esfinge do texto é Pedro nega. Nega quem? Antes de Pedro negar Jesus falou, Satanás se andou contra ti. Antes de Pedro negar Jesus, Jesus disse, vigiai e orai. Quem não vigia e não ora, chega o momento que nega Jesus. Isso é verídico. Observa. Versículo 60 do capítulo 26. Ora, Pedro estava assentado fora do pátio,
E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para fora do vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este homem, este também estava com Jesus o Nazareno. Versículo 72. E ele negou outra vez, com juramento, dizendo: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, disseram a quem? Dizendo: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Versículo 74. Então começou ele a praguejar. Agora que ele começa a praguejar Jesus, começa a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Ei, você prestou atenção que ele negou Jesus? Ele negou Jesus, sim ou não? Versículo 75. E levou Pedro as palavras de Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, chorou amargamente. Veja que quando ele lembrou das palavras de Jesus, ele caiu a ficha. Ele abriu os olhos. Neguei o Senhor. Muitas das vezes a gente só vai lembrar das palavras que é ministrada depois que a gente cai. Quantas e quantos alertas Jesus Cristo falou para Pedro aqui? Pedro, Satanás se andou contra ti, rapaz. Eu roguei ao Pai. Pedro, orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Entrou aqui, saiu aqui, não quis escutar a instrução do seu líder. O que aconteceu? Negou. Depois que ele lembrou, depois que ele errou, depois que ele pecou, depois que ele blasfemou, depois que ele praguejou Jesus, aí ele vai lembrar da palavra que Jesus pregou. Quem não ora e não vigia, nega Jesus. Eu não nego Jesus simplesmente em dizer: eu não te aceito. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras. Jesus alertou. Então antes que aconteceu, Jesus já vinha alertando Pedro: dê ouvido à tua liderança. Quando ele está pedindo para orar, para congregar, vigia, ora, porque o teu líder não te fala pelo teu mal. É para tu não negar, não desfalecer a fé. É para você não desistir. Quem sabe aqui tem pessoas que quem sabe está caída na fé e está lembrando hoje quando Deus alertou ela lá atrás. Mas Jesus está dizendo: caiu, desfaleceu, eu vou continuar insistindo. Eu vou atrás de você de novo e vou te ensinar a orar, vou te ensinar a congregar. Porque eu duvido. Quando a melhor coisa, a melhor coisa é a gente aprender com o erro dos outros, mas melhor ainda é a gente aprender com o nosso. Quando a gente erra, nunca mais a gente cai naquele erro. Quando a gente é corrigido, quando a gente tem mais uma oportunidade, nunca mais. Quando a pessoa realmente se arrepende. Às vezes a gente aprende com as quedas. Esse é o preço da desobediência. Vamos lá. Segundo tópico: Pedro não vigia
não vigia e ora, volta para trás, desiste, ainda influencia os outros a desistir, tudo por não vigiar e nem orar. Abre João 21. Abre João 21. João capítulo 21, versículo 3 ao 6. João capítulo 21, versículo 3 ao 6. Versículo 3 diz assim, ó: e disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Jesus já tinha alertado ele: Satanás se irandou, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E disseram eles, os outros: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanhou nada. Observa, aquele em quem Jesus separou para influenciar o povo e a Deus. E Jesus, por que ele foi até Pedro dizer: Pedro, Satanás se irandou contra ti? Porque Satanás sabia que Pedro ele tinha um poder de influenciar um povo, influenciar pessoas para seguir Jesus. Todavia, desse jeito, Satanás, quando ele se sente ameaçado com a pessoa, ele põe em prato. Mas Jesus sempre alerta: vigia e ora. Aí Jesus vai orar no Getsemane. Quando Jesus desce, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Por que Jesus direciona para Pedro? Jesus está dizendo: Pedro, eu estou direcionando a você, porque é você que tem que influenciar esse povo a orar. É você que tem que influenciar esse povo a buscar a minha presença. Ele não orou, não vigiou. Chega ao ponto dele negar Jesus. No que ele negou, aquele que tinha um chamado, ele vai desistir. E quando ele desiste, pessoas também caem com ele. Ele volta a fazer tudo aquilo da onde Jesus Cristo tinha arrancado ele. E os outros dizendo: nós vamos contigo também. Por causa da desobediência de uma pessoa, outras pessoas foram para o buraco. Se você vê pessoas conversando por causa que o pastor cobra muito, dizendo: rapaz, o pastor cobra demais, cuidado, pode influenciar o teu irmão aí também para o abismo. Aleluia, Jesus. Observa algo aqui. E eles voltaram, e todos acompanharam. Versículo 4: e sendo, escute isso daqui, para você guardar. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era Jesus. Quando a pessoa deixa de vigiar, deixa de orar, não conhece mais Jesus. Versículo 5: eles disse, pois, Jesus: filhos, tem alguma coisa a comer? Olha que eles responderam: não. Jesus diz: filhos, tem alguma coisa para comer? Eles não conheceram a voz de Jesus. Quem não vigia e não ora, não conhece a voz do mestre. Versículo 6: aí Jesus vai dizer, disse a ele: lançai a rede à direita do barco. Lançaram-na, pois e já não podia tirar pela multidão de peixe. Versículo 7, escute isso daqui. O que é o perigo de uma pessoa deixar de vigiar e orar? Ela perde a visão. Quem era para ter o sobrenatural com Jesus e passar para os outros discípulos, não vai conhecer, não vai conhecer Jesus, e muito menos a fala dele, e muito menos o milagre que ele operou. Ele poderia ter lembrado e dizer: rapaz, só quem fez esse milagre foi Jesus, no Lucas capítulo 5. Até o mesmo milagre foi do primeiro, que quando Jesus chamou, é Jesus dizendo na consciência dele: lembra do primeiro milagre.
Lança na direita. Lançaram e não conseguiram tirar a rede. Versículo 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem era que Jesus amava? João. De João, o discípulo amado. João, o discípulo amado, disse a Pedro. Quem era para conhecer era Pedro, mas quem viu? Jesus. Quem viu? Quem conheceu Jesus? É João. João vai dizer, é o Senhor. Pedro não conheceu, mas o discípulo amado, ele conheceu. Aquele que era para influenciar a João, a Tiago, aquele que foi levantado para apacentar, ele pede a visão, pede o foco de vigiar e pede o foco de orar, que chega ao ponto de alguém despertar dizendo, é o Senhor. Estava tão cego espiritual que não conheceu o milagre que Jesus fez, não conheceu o que era Jesus e não conheceu a voz de Jesus. Quem não ora e quem não vigia passa despercebido quando Deus fala. Às vezes a gente vem para um culto como esse, a pessoa não ora, não vigia, Deus está falando e a pessoa fica boiando. Hã? É indireta. Não, Jesus está falando direto contigo. Por isso que a gente entra em culto, sai culto seco. Por quê? Porque a gente não se prepara antes no altar da oração e na vigilância. O dia todinho sem orar e sem vigiar, dando lugar para o diabo. Chega aqui, ó, culto de ensino chato. Não vai conhecer Jesus, não vai conhecer a voz dele, e não vai ser cheio mesmo não, porque não ora e não vigia. A culpa não é do pregador quem prega. Eu não senti nada. Se fosse o pastor tal, o missionário Jeovão, não sei quem, aí eu estava pulando. A culpa não é nossa, pregador, é culpa de você que não se preparou para receber. Olha o que Moisés falou. Olha, Deus falou, Moisés, manda o povo jejuar, se preparar, porque hoje eu bradarei no monte. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, ei, Moisés, manda o povo se preparar para ouvir minha voz. Tem gente que não se prepara e quer ouvir a voz de Deus. Não ouve, porque para ouvir a voz de Deus tem que ter uma preparação. E a preparação começa da renúncia, depois obediência, depois entrega a Ele. Isso aqui é muito forte. João vai dizer, Pedro, Pedro, é o Senhor, rapaz. Tu não conheceu, mas eu não conheci. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele ouviu pela boca de João, ele ouviu que era o Senhor, o versículo 7, ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnicas, porque estava nu. Meu Deus, isso aqui, ó. Deixou de orar, deixou de vigiar, desviou, desfaleceu, agora está andando nu. Aí agora bem aqui, presta atenção. Pessoa que tem, não tem nada a ver, veste não. Quando soube que ouviu que era Jesus, ele se vestiu porque estava nu e se lançou ao mar. Por que quando disse que era Jesus ele vai se vestir? Não tem nada a ver. E por que ele se veste? Por que ele não ficou pelado nu? E essa nudez aqui não era nudez da genital tais apresentada não, porque os judeus, ele por debaixo da túnica usava uma outra roupa. Essa roupa era como se fosse a peça íntima, era como se fosse um samba canção, um short. Já que não tem nada a ver, para que ele se veste e lança dentro do mar? Vergonha. Quando Jesus chega, a gente fica com vergonha, quando a gente está nu. Aqui, ele se lança, é o Senhor. Quando viu que era o Senhor, se cingiu. A palavra se cingir é o quê? Se vestir. Porque se vestiu, olha, tchum, lançou dentro do mar. Se esconder, a nudez. Não tem nada a ver não. E por que ele pulou dentro da água? Será que quando a trombeta soar e Jesus vir buscar a igreja, aquele que estiver despreparado, será que vai dar tempo para ele se vestir? Isso aqui é Bíblia, igreja. Não tem pastor, isso aí. E olha que isso aqui não era um, como muitos hoje em dia aí, à vontade. Gosta de mostrar os peitão cabeludo, mostrar as beiradas do glúten. O que é glúten, pastor? O bumbum. Aquelas irmãs que gostam de se expor o corpo, mas quando a trombeta será que vai dar tempo de se vestir e se jogar? Interessante que ele se veste e pula dentro da água. Água representa Espírito Santo. Espírito Santo de Deus representa o que? Purificação. Se ele pulou é para quê? Eu quero me purificar de novo, porque eu quero encontrar com Jesus. No que ele pula dentro, se veste, pula dentro da água, agora ele vai nadar.
até Jesus se aproximar de Jesus, se vestiu para se aproximar. A própria Bíblia está dizendo que não é de qualquer jeito que a gente se aproxima de Jesus. Isso aqui, Jesus me dando aqui. E o que é isso, pastor? É através da oração. Quando Jesus, observe isso daqui, observa. Quando Jesus disse, ó, vigiai e orai, para que não cair em tentação, sim ou não? Aí depois que Jesus fala isso no Getsemane, quem vai subir para prender lá? O traidor, Judas, com os soldados. No que prende, aí Pedro não vigia, não ora, aí ele pega a espada, corta a orelha do soldado, não vigiou. Porque se ele tivesse vigiado e orado, ele tinha entendido no que Jesus falou: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores. Aí Jesus vai dizer: olha, pega a espada e embaia, coloca de volta. Jesus nunca vai nos tirar a nossa autoridade, Ele quer lapidar ela. Jesus, Ele nunca vai tirar a minha nem a tua autoridade. Ele vai trabalhar nela, para trabalhar de forma inocente, diferente. Aquele que gosta de gritar com o irmão, gritar com a mulher, gritar com o marido, gritar com o vizinho, xingar. Jesus quer lá habitar para tu gritar contra o cão e gritar pregando o evangelho da palavra. É Jesus dizendo: Pedro, guarda a tua espada. Tu não vigiou, porque com ferro fere, com ferro será ferido. Se tu tivesse vigiado e orado, eu tinha revelado para você que era necessário, já tenho dito. Agora guarda essa espada, porque essa espada que tu tem hoje, você não orou, está usando de forma diferente. Mas a espada que eu te der, quando você orar, ela vai penetrar na divisão da carne, do espírito, da junta e da medula. E que espada é essa, Jesus? É a espada do Espírito, que é a minha palavra. Por não orar, usa da autoridade errada. Aí Jesus, ele vai pegar a orelha, cola de novo, e ele vai dizer: acaso, Pedro, se eu quisesse me levar daqui, eu tinha orado ao meu Pai, Ele tinha me mandado 6 legiões de anjos para me libertar. Mas é necessário para cumprir o que está escrito. Às vezes é necessário a gente ser traído para cumprir o que Deus nos prometeu. Às vezes é necessário a gente ser negado para cumprir aquilo que Jesus prometeu. Às vezes é necessário a gente perder para que as promessas de Jesus se cumpram. Jesus está dizendo: às vezes é necessário você perder para você ganhar no céu. Jesus está dizendo: Pedro, tu não entendeu? É necessário eu ser preso. É necessário você me negar. É necessário Judas me trair. Eu posso ser enganado, eu posso ser traído, eu posso ser negado, mas nada disso vai arrancar o propósito de Deus na minha vida. Às vezes você não entende, porque você está sendo provado. Às vezes você não entende porque você está sendo rejeitado, caluniado. É para cumprir a promessa de Deus na tua vida, para cumprir a profecia de Isaías. Jesus teve que passar por vários processos até chegar na cruz. A cruz não é o último lugar. A traição não é a última obra. Não, a fofoca não é a última obra. A mentira contra a tua vida, a calúnia contra a tua vida não é o final da obra. Aí onde é o final? É o céu. Mas suporta o processo para chegar no propósito. Agora observe isso daqui. A insistência de Jesus. Pedro foi alertado. Pedro não orou e não vigiou. Pedro negou. Pedro voltou a fazer aquilo aonde Jesus tinha arrancado. Por que Jesus Cristo não escolheu os outros 11? Não, os outros 10, porque Judas já tinha. Por que
ele não escolheu os outros, além de Judas? Por que ele foi insistir com Pedro? Por que ele voltou a dizer: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas? Por que Jesus insistiu? E ele escuta a voz de Jesus aqui, ó, no versículo, no capítulo 21. No capítulo 21, último versículo de João, para entrar em Atos. Atos 1 ali foi, Atos 2 cumpriu a promessa. Todos foram cheios, falou em novas línguas. Pedro agora, o covarde, o que negou, aquele que negou, aquele que não orou, aquele que não vigiou, vai passar a orar, vai passar a vigiar. Aí ele vai pregar a primeira palavra e quase 3.000 almas se converteram. Jesus está dizendo: não desista daquele que caiu, não desista daquele que não ora, não desista daquele que jejua, porque pode ser amanhã o que eu levantar para revolucionar o Brasil e o mundo. Se Jesus não tivesse insistido, Pedro não tinha ganhado aquelas 3.000 almas, e depois quase 5. Aqui cai por terra o que aquele pregador disse: para quem insistir, orar. Para que pastor ficar insistindo, orar, congregar, evangelizar? Para que isso? Para isso. Aquele que eu desisto hoje pode ser uma ferramenta amanhã para despovoar o inferno. Escute esse negócio aqui. Internet é muito bom, mas dê ouvido para quem você conhece, do que dar ouvido para a pessoa que tu não sabe nem que tem pastor, nem líder, nem ora, nem jejuma, e nem ceia. Dá ouvido para aquele que você conhece o testemunho dele, porque você pode estar dando ouvido para o maior prostituto da face da terra. Você pode estar dando ouvido para o maçom. Você pode estar dando ouvido para o anticristo. Você pode estar dando ouvido para um falso profeta. Por quê? Porque você não conhece o fruto dele. E a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Qual é o fruto que o seu pastor está dando? Apresenta os frutos daquele da rede social. Igreja, quando você vê o teu pastor, o seu líder da congregação, a sua líder do ciclo de oração te cobrando para tu orar, é para que não aconteça desse jeito que aconteceu com Pedro. Pedro teve sorte que a misericórdia e a graça de Jesus alcançou ele. Quantos hoje desviados, a morte chega, mata, e eles morrem desviados sem ter a oportunidade. O pastor, o seu líder, cobra para você não cair, para você não negar Jesus. Por isso Jesus está dizendo aqui nessa noite: volte a fazer como a igreja primitiva. Não uma parte da oração, não uma parte da palavra, não uma parte da comunhão, e não uma parte no partir do pão. Não se aparte, não se ausente, porque é muito perigoso. Mas lembra disso e guarde. Eu não estou dizendo que vai acontecer com você, mas se algum dia você vai, se você chegar a cair, você vai lembrar que Jesus falou contigo. Se coloque sobre os vossos pés. Amém, igreja? Foi Bíblia ou foi heresia? Alguém gritou heresia aí? Levanta a mão. Eliseu, para com isso, rapaz. Esperava de outro, menos de tu. Eita, brincadeira. Pois é, igreja, é muito sério. A igreja brasileira está passando por uma decadência espiritual.
A falta da oração. A gente não se vê mais. Eu já vi testemunhos de pessoas antigas. Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues. Júnior Trovão falou que seus pais na mesma igreja têm 68 anos. Foi 68, irmão Neto? Na mesma igreja. Ele contou testemunho de ter ciclo de oração de 120 irmãs. E todos os dias de consagração estava 120 irmãs juntas e unidas, ainda trazia convidado. Era crente sendo batizado, curado. O que o diabo está fazendo? Tirar a oração, porque o diabo sabe, se arrancar a oração de dentro das igrejas, a igreja fica vulnerável para ele derrubar. E um soldado sozinho não vence a guerra. Tem que ter a participação de todos. Eu costumo dizer, um grupo só cresce com a participação de todos. Às vezes quando a pastora manda mensagem lá, a pastora Fabrício manda mensagem, vamos para a consagração. Não é porque eu estou birrando, ela está birrando com a tua cara. É para você abrir o olho e não chegar a cair, negar na fé. Tá vendo? Oração não é obrigado mesmo não, mas a gente fica insistindo para ver se não cai lá. Quando a gente quer passar do ano, a gente insiste. Aí o professor de geografia, insiste, passou, ufa. Quer se formar, insiste. Até nós temos que insistir na oração. Porque nós só adquirimos intimidade com Deus através da palavra e da oração. Amém? Oremos ao Senhor. Tem alguém nessa noite para Jesus? Todo mundo já é crente? Já é evangélico?